Olá, boa noite. Aqui, doutora Rosalie, assumindo o Instagram da Debra Brasil, para a gente começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o Debra Talks vai conversar sobre meditação. É um episódio que eu queria muito fazer para conversar sobre essa prática meditativa no auxílio do controle do estresse, da ansiedade e da dor. Então, o convidado de hoje é o Nino. Ele já entrou no chat. Vou convidar ele aqui pra gente já... Porque eu também não conheço ele. Então, hoje a gente vai se conhecer ao vivo aqui. E só dando... Ei, Nino. Tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Tudo bem, prazer. Prazer é meu, Hoje é, prazer hoje estar é, aqui com hoje é prazer vocês. total, porque assim, na verdade eu não conheço você, tava falando aqui que a gente nunca se viu, né? A É gente verdade. conversou pelo WhatsApp, então vai ser super legal hoje esse bate-papo sobre meditação. E dando umas informações habituais, que esse episódio, ele fica ao vivo, a gente vai conversar ao vivo, mas que ele também fica gravado. Ele fica gravado no IGTV da Debra, vai para o YouTube da Debra, vai para o site da Debra, então vai para várias plataformas diferentes para que todo mundo possa ver, compartilhar com as pessoas, para que ninguém perca esse conteúdo que a gente está passando no Debra Talks. Então, a gente quer muito que a comunidade divulgue, que assista, que compartilhe, porque são temas super relevantes que a gente vem trazendo no Debra Talks. E pra gente, assim, pra mim é sempre um aprendizado enorme. Hoje, então, eu tô pronta para aprender. Eu vim hoje mais como aluna do que como moderadora. A gente espera um pouquinho as pessoas começarem. A gente tava até vendo uma palestra da Priscila, que é nossa diretora de pesquisa, que nos apresentou o Nino, inclusive. Né? A Priscila foi esse campo aí que apresentou. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Acabou a palestra dela agora. O Leandro está aqui, que é o presidente da Debra Brasil, agradecendo a sua presença e Eu que botando agradeço. um tema importante para todos nós da comunidade. Eu vou além, né, Nino? Eu acho que a meditação ela é importante para o mundo. É isso? Para todo mundo. É isso? A gente vai entrar É, nesse tema. E aí eu sempre começo perguntando quem é a pessoa, né? E hoje a gente quer saber qual que é o envolvimento do Nino, como é que começou um pouquinho isso em relação à meditação, a práticas meditativas. E aí explica pra gente um pouquinho isso aí. bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos, agradecer você, Rosalie, agradecer a Priscila também, a toda a comunidade da Débora por essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né, nesse bate-papo, é, de um tema que eu sou apaixonado e que eu posso dizer que eu dedico a minha vida a tentar entender cada vez mais e me aprofundar na meditação. E com um objetivo, é claro, de levar isso para o próximo. Eu sou formado em odontologia, né? Minha formação acadêmica, eu sou formado em odontologia pela Universidade de São Paulo, e é mais ou menos nessa época que eu começo a ter o meu contato mais consistente assim com a meditação. Antes eu já me interessava pelo assunto, mas é mais na época da faculdade mesmo que no campus da cidade universitária tinha algumas práticas de meditação que eram oferecidas em um horário que era meu horário de intervalo, e aí eu ia lá praticar. E aí, por conta desse interesse, né, de meditação, eu começo a entrar também no meio do yoga, e depois de me formar em odontologia, eu vou fazer, trabalhei com odontologia há muito tempo, eu fui fazer uma formação em yoga, porque eu já era uma prática que eu vinha fazendo e eu queria entender um pouco mais. E aí entro nesse meio de yoga, me apaixono cada vez mais pelo yoga, pela meditação, continuo estudando. E aí, em um determinado momento, eu percebi que era por essa linha que eu queria seguir. E aí eu começo a me dedicar cada vez mais a fazer cursos de meditação, vou estudar mais a fundo, fiz formações de meditação na Unifesp, na meditação
especificamente na área de saúde. Depois eu vou fazer uma pós-graduação em gestão emocional, no Einstein, que também tem um embasamento muito grande das práticas de meditação. E hoje em dia eu trabalho com yoga, com meditação, junto com a minha esposa, que também é professora de yoga e terapeuta Ayurveda. E esse é a nossa missão, levar o yoga, a meditação, a Ayurveda para o próximo, para que a gente possa fornecer essas ferramentas que um dia nos foram fornecidas e que são tão importantes e que podem impactar tão positivamente na vida do próximo. Então, basicamente, esse é a pessoa que vos fala no dia de hoje. Uau! Assim, então, na verdade, não é nunca é tarde para começar. Você fez uma carreira acadêmica totalmente convencional, né? Você fez odontologia, que é super ultra convencional, né? E na própria faculdade de odontologia você teve contato com a meditação, com a yoga, você se formou, né? Trabalhou, exerceu sua profissão aí que você fez a faculdade, né? E de repente descobriu que o seu propósito era outro. Exatamente isso. E falo e digo para vocês também que tudo é absolutamente necessário, né? Todos os caminhos que a gente percorre, eles nos colocam onde nós estamos hoje. Então, eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi necessário para que Totalmente. eu estivesse até aqui no dia de hoje. É incrível isso, né? Talvez se você não tivesse escolhido odontologia, se não tivesse tido contato com a yoga no campus e por aí vai. Né? É muito Exatamente. legal poder perceber isso também. Assim, só para a Priscila estar aqui, Priscila que nos apresentou, agradecendo a sua participação hoje, né? Você está aqui tirando um pouquinho do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto, que num primeiro momento pode causar certa estranheza para quem não está acostumado. Vai. Para quem não está acostumado a ouvir falar que é meditação, que você precisa ficar ali parado, pensando, né, meditando, aquilo ali possa, de fato, gerar controle em problemas tão enraizados. Porque a gente falou de três coisas que são super enraizadas, que é estresse, ansiedade e dor. Elas vêm casadas, elas são é um casamento, né, delas, né? E no primeiro momento as pessoas que têm um pensamento também convencional podem achar que isso não é possível. E me chamou a atenção que você teve contato numa faculdade super ultra conceituada, né? Uma faculdade de cursos super convencionais, super conceituados. Buscou especialização em outra faculdade, também super convencional, super conceituada, né? De terapias alternativas hoje, como... Não sei se a gente chama certo, você me corrige, tá? Porque eu também estou Aham. aprendendo nessas terapias alternativas. Então, nesse primeiro momento, causa uma certa estranheza, né? Causava para mim, tá? Eu já falei isso em outro episódio, né? Eu tive contato em 2018 numa palestra. Passou muito rapidinho, eu contei isso para você, na Suíça, quando um médico conversou sobre controle da dor e da coceira com terapias alternativas. E mostrou resultado em alguns pacientes que se propuseram a fazer a terapia, né? E eu falei, uau, a gente aqui brigando por medicação, por remédio, aumentar a dose, e alguém vem e fala que de repente a resposta está em você. É bem isso mesmo. E justamente a linha que eu pensei, né, nesse bate-papo da gente traçar é para justamente deixar claro, né, esclarecer como que essa prática milenar pode nos auxiliar dessa forma. E não é à toa que a meditação ela ganha muito espaço, né, principalmente nos grandes centros que a gente pode dizer que as pessoas levam estilos de vidas estressados, e não é à toa que ela ganha grande espaço e cada vez mais nós percebemos as pessoas falando e praticando a meditação. E é muito interessante, eu acho, a gente entender realmente qual que é o embasamento e mesmo
os mecanismos, né, que causam esse ajudo no manejo do estresse, da ansiedade, da dor, porque senão vira alguma coisa que pode ser algo muito místico, assim, sabe? E a gente não coloca realmente a nossa inteireza naquilo. O ser humano, ele é questionador. Então, se nós não entendemos, muitas vezes a gente quer entender a partir da ciência por que que aquilo traz benefício, a gente não se compromete, nós não praticamos. Então, eu acho que é muito legal a gente fazer esse paralelo e eu deixar mais claro para quem está assistindo, nos assistindo no dia de hoje, por quê, né? Por que que a meditação pode te ajudar no estresse, na ansiedade e na dor? E aí é nesse caminho que eu pensei da gente seguir o nosso bate-papo e qualquer coisa também que você quiser me interromper e questionar, pode ficar muito à vontade e a gente vai fazendo essa troca, certo? Com certeza. Então vamos lá. Para a gente entender inicialmente, eu não vou começar falando de meditação. Eu vou começar como se fosse contando uma história até que a gente chega na parte da meditação. Para a gente entender primeiro, né, a primeira palavra que está lá escrita no tema da nossa live, o estresse. O que que é o estresse? A gente vê o estresse normalmente como se fosse algo ruim, algo deletério. Mas, na verdade, o estresse ele não é algo ruim para o ser humano. Ele nos possibilitou uma grande evolução como espécie. Por que que eu digo isso? Pensa quando os seres humanos ainda nem existiam. Pensa nos nossos ancestrais, nos macacos. Então, os macacos eles estavam lá no ambiente natural dele e de repente eles percebiam que chegava algum predador, um possível predador para ele, que seja um leão. Existiam alguns tipos de macacos. Os macacos medrosos, que viam aquele leão e imediatamente fugiam, e os macacos que não tinham medo, que ficavam lá. Os que ficavam, o que que acontece com eles? Eles eram devorados. E os macacos medrosos que fugiram, eles evoluíram. Ou seja, nós, seres humanos, somos descendentes dos macacos medrosos. Só que o que que acontece? Dentro de todos os animais, cada animal tem uma peculiaridade específica. E o ser humano, ele é muito frágil. E o que que eu quero dizer com o ser humano ser frágil? Se nós nos compararmos, por exemplo, com os animais que correm, com o jaguar, com o guepardo, você pega o ser humano que corre mais rápido no mundo. Ele não é nada perto de um animal desse que corre 150 quilômetros por hora. Se você pegar um ser humano e colocar ele para brigar com um macaco, o ser humano vai apanhar. O ser humano não tem garras, o ser humano não tem asas. E como que nós conseguimos, então, evoluir como espécie se nós somos frágeis? Nós desenvolvemos uma habilidade, que é antecipar o perigo. E o que que é antecipar o perigo? Você imagina que algo vai acontecer. E a partir desse imaginar que algum possível agente estressor, e eu já vou explicar um pouquinho disso, possa acontecer, você já fica pronto para uma reação de luta ou fuga. Aquela mesma reação que o macaco teve quando ele viu o leão, o ser humano é mestre em antecipar essa reação. Se fosse um ser humano no lugar daquele macaco, que ele percebesse que um leão chegou para pegar ele, ele poderia escapar. Mas depois, durante toda a vida dele, quando ele estivesse andando na rua, ele ia pensar: será que aqui tem um leão? Quando ele fosse no supermercado, ele ia achar que tem um leão. Quando ele chegasse na casa dele, ele ia achar que tem um leão. Ou seja, ele passou por uma experiência e aquilo ficou gravado nele de tal maneira que a todo momento ele fica preocupado com aquilo. E o nome já diz, preocupado. Ele coloca na mente dele que alguma coisa pode acontecer. E nessa reação de luta ou fuga, que nós somos especialistas, né, em anteciparmos o perigo, acontece o desencadeamento de um eixo, né, que é o eixo do estresse. E esse eixo do estresse, hipotálamo, hipófise adrenal, liberando um hormônio que é o cortisol, o que que ele acontece? Ele é acionado todas as vezes que nós entramos em contato principalmente com quatro gatilhos para o eixo de estresse.
medo, raiva, fome ou dor. Ou seja, todas as vezes que eu realmente sinto, estou presente com um desses quatro gatilhos, ou que eu imagino que um desses quatro gatilhos possam me acometer, eu disparo o eixo do estresse. Então, o que acontece? Justamente pegando esse ponto que a gente desencadeia o eixo de estresse com gatilhos que são realmente físicos ou imaginários, um exemplo simples. Se você começa a sentir frio, a primeira fase do estresse acontece a detecção desse agente. Então, você está sentindo frio. O seu corpo ele vai querer buscar uma homeostase. E qual que é o mecanismo que ele vai tentar se adaptar? Ele começa a tremer. E tremer é o quê? Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, até que você se adapta. Isso é um agente estressor físico, ele é presente realmente. Agora, se muitas vezes você imagina que você vai passar frio, você já pode começar a desencadear esse eixo. Se você sente a dor, você dispara o gatilho, o eixo do estresse. Só que se você imagina que você vai sentir dor, você também vai desencadear esse eixo. E o que acontece com nós, seres humanos? Se você tem uma conta para pagar daqui a 2 semanas, você imagina essa conta, você já começa a entrar nesse eixo de estresse. E esse é o grande problema do estresse. Quando você começa a desencadear respostas que não são respostas reais, elas são excessivas. Você está o tempo inteiro imaginando que alguma coisa vai acontecer e você entra numa fase de estresse crônico. Bom, e seres humanos, principalmente na sociedade que nós vivemos, depois da Revolução Industrial e agora na Revolução Digital, que está todo mundo o tempo inteiro trabalhando, você praticamente não tem tempo, você não para de trabalhar, o estresse está muito mais presente. E quando a gente fala do aspecto da dor, que também é um dos gatilhos de estresse, você passa por um momento de dor, você desencadeia aquele eixo do estresse. Quando você imagina que aquela dor vai surgir novamente, quando você tem um pequeno vislumbre de que você vai passar novamente por aquela situação, você desencadeia o eixo do estresse. E aí nós ficamos estressados, nós ficamos ansiosos. Por que ansiosos? Porque você tem medo que aquilo venha acontecer novamente. Então você já fica sentindo aquela ansiedade de que aquele seu eixo de estresse, aquele gatilho físico ou imaginário vai acontecer novamente. E onde que entra a meditação aí? Então, se a gente fala de um lado de algo que é desencadeado por medo, dor, raiva e fome, e eu falo aqui em fome, não necessidade, não especificamente apenas de fome, como a sensação de falta. Do outro lado, o que é totalmente antagônico ao estresse? É o relaxamento. E quando que o relaxamento surge? Quando não estou sentindo fome, quando eu me sinto saciado, quando eu não estou sentindo raiva, eu estou cultivando o amor, compaixão. Quando eu não estou com dor, quando eu estou me sentindo bem. E como que a gente faz, né, para ter essa sensação de relaxamento? O estado de relaxamento, eu vou um pouco além, eu falo para você que ele é o estado natural do ser humano. E o estado de relaxamento, ele é desencadeado quando a gente foca a nossa atenção em algo. Como assim focar a atenção em algo? Focar a atenção em algo é algo que também é natural do ser humano. E para te explicar isso, eu falo para você pensar numa criança pequena brincando. Ela leva tanto a atenção dela para aquilo que o mundo pode acabar. Tudo pode, a mãe pode chamar ela para comer, pode chamar para fazer a tarefa da escola, o que quer que seja, ela está atenta naquilo. Ou seja, estar atento, focar a atenção em algo, é algo que já é natural do ser humano. Só que a gente perde isso ao longo da nossa vida, conforme a gente vai crescendo. Por quê? Porque a gente é obrigado a viver num modo multitarefas, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente deixa de ser unitasking e passa a ser multitasking. E imagina, você tendo que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo,
várias informações chegando na sua cabeça o tempo todo. Você tem muito mais possibilidades de imaginar possíveis agentes estressores do que se você estivesse fazendo uma única coisa especificamente. Então, o nosso estado de relaxamento, ele é ativado quando eu foco a minha atenção em algo e não me desvio, o que é algo que é natural do ser humano. E o que que a meditação faz? Exatamente isso. Ela busca com que você foque a sua atenção em algo, e esse algo pode ser diversos tipos de técnica. Pode ser focar a atenção na respiração, pode ser focar a atenção nas sensações do seu corpo, pode ser focar a atenção nos sons, uma contagem, uma visualização. Aqui falando de diversos tipos de técnicas de meditação. Mas quando você foca a sua atenção em algo e não se desvia, acontece uma cascata no seu corpo. E rapidamente explicar essa cascata só para vocês entenderem um pouco com mais clareza. Quando você foca a sua atenção em algo, você ativa uma região do seu cérebro, o córtex pré-frontal, que é a área relacionada à atenção. Depois isso vai ativar giro cingulado, ativa o sistema límbico, que está intimamente relacionado com as nossas emoções, e vai colocar uma área que é chamada de tálamo, como se você colocasse essa região para dormir. E essa região, o tálamo, ela é responsável por receber todos os estímulos, as informações externas. E o que que acontece quando uma área que recebe informações externas praticamente adormece? As informações começam a chegar até mim muito mais devagar. E essas informações chegando mais devagar, eu tenho menos possibilidades de agentes estressores imaginários chegarem até mim. E o que que acontece? Eu relaxo. A meditação, ela quer dizer para você que está tudo bem, que naquele momento você não precisa se preocupar com as coisas, pensar no que você tem que fazer amanhã e depois de amanhã, pois todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas para fazer. Mas por um instante do seu dia, você vai parar, se concentrar em algo e perceber que naquele momento está tudo bem. E conforme você vai colocando essa prática no seu dia a dia, você vai começar a perceber que em muitos outros momentos do seu dia, não necessariamente apenas durante a sua meditação, na verdade está tudo bem. E que você não precisa se preocupar tanto com as coisas, que você não precisa viver nesse estado de tensão, esperando que algo aconteça, esperando uma possível dor que às vezes nem vai acontecer. E conforme você vai praticando a meditação, você vai começando a trazer esse estado de maior relaxamento para o seu dia. Eu falo que a meditação a gente tem que utilizá-la como se fosse um perfume que você passa e que ele vai reverberando ao longo do seu dia. De nada adianta você pegar ali, fazer seus 15 minutinhos, 20 minutos de meditação no seu dia e viver as outras 23 horas e 40 minutos do seu dia de qualquer maneira. Você precisa permitir que a meditação vá permeando o seu dia. Tá, e por que que a meditação, então, eu já entendi que ela me produz uma resposta de relaxamento. Por que que ela vai me auxiliar na dor, né? Na questão da dor? A meditação, ela também é responsável por liberar diversos neurotransmissores. Vou falar alguns simples aqui para vocês. A dopamina, que está relacionado com o nosso sistema de recompensa e que nos traz bem-estar. A serotonina, que também é muito responsável pela sensação de saciedade, pela sensação de bem-estar, diminui a sua raiva. Então percebe que tudo que eu falei para vocês tem algum porquê, né? E também libera um neurotransmissor conhecido como beta-endorfina. E a beta-endorfina nada mais é do que uma morfina natural do nosso corpo. Ou seja, nós estamos liberando, conforme nós meditamos, algo que é considerado como uma morfina natural. E isso vai te ajudar a começar a trazer um melhor, também um gerenciamento da sua dor. De tal maneira que você está fazendo uma prática
que libera uma substância natural do seu corpo, que é conhecida como uma beta-endorfina, né? Um, um analgésico extremamente potente. Mas não apenas por isso, por essa mediação química. Se você consegue perceber que muitas vezes a sua dor ela é algo físico, mas às vezes você também está se preocupando com uma sensação de dor que você já passou e que em alguns momentos do seu dia tá tudo bem, você não está sentindo aquilo, na verdade você pode estar se preocupando com que a dor chegue, você começa a perceber que existem outros momentos que você não está sentindo a dor. Você está criando uma ansiedade, uma preocupação para que aquele incômodo surja. Então, a gente tem dois fatores aqui. Você começa a perceber que nem sempre o que você está sentindo é realmente presente. Lógico que pode ser, mas quando estiver, você também está colocando algo, uma substância natural do seu corpo que vai te ajudar a lidar melhor com isso. Então a gente começa a entender por que que a meditação aqui te ajuda no estresse, na ansiedade e na dor. Tá, eu falei um pouquinho disso tudo, mas o que que é especificamente então a meditação, né? Como que eu faço para colocar essa prática no meu dia a dia? A gente pode entender a meditação como uma prática, uma técnica específica que vai te conduzir para um estado psicofísico, para um estado modificado de consciência, que te gera uma sensação, que te gera uma resposta de relaxamento e que diz para você que naquele momento está tudo bem. E o que que é essa técnica? Essa técnica podem ser diversos tipos de técnicas. Pode ser uma técnica de manter a atenção plena na respiração. Pode ser uma técnica que a gente conhece como body scan, escaneamento corporal, que é manter a atenção plena nas sensações do corpo. Pode ser uma técnica de observar, manter a atenção plena aos sons, a alguma imagem, a uma contagem, a uma visualização, mas todas elas têm algo em comum. Eu preciso levar a minha atenção, eu preciso estabelecer uma âncora. E o que que é uma âncora? É algo que você fixa a sua atenção e quando você se desvia daquilo, você percebe que você se desviou e traz a atenção de volta. Quantas vezes forem necessárias. E a gente entende a meditação como um ciclo. Você tem a sua âncora, que você escolheu, a sua técnica vai determinar qual é a sua âncora, e você está lá, mantendo a sua atenção nela. Em determinado momento, você se desvia, você se envolve em pensamentos, e isso é absolutamente normal. Todo mundo vai se envolver nos pensamentos. Quando você se pegar envolvido nos pensamentos, o que que você faz? Volta para sua âncora. E esse ciclo de pensamentos, âncora, e ficar nesse ir e vir, isso é a sua técnica de meditação. Aqui, a gente já tira um grande paradigma de achar que meditação é não pensar em nada. Não é. Então, nossa, porque eu estava lendo sobre isso e é muito impressionante ouvir você falar isso e nomear como âncora. A gente teve um bate-papo com uma médica especialista em dor há uns episódios atrás e a gente conversou muito sobre a técnica da distração na hora da troca do curativo, que é uma hora que dói muito. E na verdade é isso, né? Você está colocando um outro nome, né? É colocar uma âncora para que ele consiga distrair e focar a atenção em alguma coisa. É um mito que crianças não conseguem? E olha, é muito interessante você perguntar isso, porque é exatamente aquilo que eu te falei. A criança, ela tem essa capacidade de focar a atenção em algo e não se desviar muito mais presente do que o adulto, porque o adulto ele começou a ser ensinado a manter um modo multitarefas. E o que que acontece que falam que criança não consegue? Depende, né? Porque se você desenvolve uma técnica, uma prática que seja muito mais lúdica, mais específica para a criança tem uma plena capacidade de manter a atenção em algo. Dá um brinquedo para o seu filho, para sua filha, que ele goste e coloque ele para brincar. Tira ele dali.
ali ele está totalmente concentrado, ele está focado naquilo. Agora, muitas vezes é mais difícil a gente pegar uma criança e falar para ela: você vai focar sua atenção na respiração e não vai se desviar. Então, às Senta, vezes, tem senta e que. fica quietinho, né? Não dá. Exato, aí é mais fácil usar a psicologia infantil, né? Eu duvido que você sente e É. fique quieto. Aí ele fica, talvez. Mas aí tem que ter esse cuidado, né? De levar uma técnica. E hoje em dia tem pessoas que são especializadas em práticas de meditação para criança, né? Eu sempre falo que imagino o quão maravilhoso seria se no colégio, na escola, a gente aprendesse a observar a respiração. Só isso. Percebe que você respira. A gente ia ter uma outra sociedade, com Na, certeza. na, meu filho tem yoga na escola. Eu acho muito legal. Eu adorei quando eles implementaram isso, sabe? Esse, mesmo que eles tenham dificuldade para fazer, esse conceito. É maravilhoso. E aqui a gente falando, né, dando o nome de meditação, mas lembra que eu falei que a base é focar a atenção. Então aqui entram várias outras práticas, como o yoga, né? A meditação vem do yoga, né? Tem suas raízes inseridas no yoga. Então o yoga, o Tai Chi Chuan, o que quer que seja que puxa essa atenção, né, para a gente manter a atenção em algo e que eu nomeei, utilizei uma nomenclatura que depois eu vou até falar de um livro para vocês, que é do Dr. Roberto Cardoso, que é um médico da Unifesp, que tem muitas pesquisas científicas sobre meditação, ele que utiliza esse termo âncora. E é isso, é você ter uma âncora, né? E fazer a sua prática baseado nisso. É como se a meditação fosse um treino num determinado período do seu dia, para que você possa desenvolver essa qualidade de observador. E o que que a gente quer com isso? A gente não quer apenas fazer essa prática e virar um atleta de meditação do tipo, eu vou meditar todo dia meia hora, agora 40 minutos, agora uma hora, e depois você vive o restante do seu dia deixando a vida te levar. Não, você treina para depois tentar transplantar isso para o restante do seu dia. E o que é transplantar a meditação para o restante do dia? É fazer as coisas com mais atenção, é dar mais atenção para o próximo quando você está conversando com ele, é realmente se interessar por que ele está dizendo, perceber como ele conversa com você, é estar presente na hora que você está se alimentando, é fazer as coisas com atenção plena e perceber que como levar essa atenção para o restante do dia vai te trazer essa resposta de maior relaxamento. Por quê? Porque quando você faz as coisas com atenção, você se preocupa menos com coisas que ainda não aconteceram e que, na maioria das vezes, nem vão acontecer. São fruto do seu pensamento. Então, levar a meditação para o restante do seu dia, como se fosse o perfume, a fragrância que eu falei, é algo que é maravilhoso, que a gente deveria fazer. Só que a gente só consegue como? Praticando de maneira formal, ali sentado ou não necessariamente sentado, deitado, se for preciso, diariamente, colocando uma rotina, colocando um esforço e uma energia para aquilo, para que depois você comece a sentir esses efeitos ao longo do seu dia também. Sim, isso é incrível, atenção plena. Eu tenho lido algumas coisas para me aprofundar um pouquinho no tema e eu consigo ver o quanto a gente é multitarefa e o quanto a gente perdeu essa capacidade de prestar atenção. Eu tenho visto assim o modo automático que a gente vive e quando a gente às vezes fala assim, nossa, aonde foi que eu coloquei aquela coisa mesmo que eu não tô lembrando? Foi agora, há 10 minutos, e você simplesmente esqueceu. É como se você não tivesse vivido aquilo, né? Você está num modo tão tão agitado, que aquilo foi feito no automático e você nem prestou atenção que tinha feito. E quantas coisas você perdeu, quantos sentimentos você perdeu na sua vida, quantas experiências você deixou de viver, porque simplesmente você não prestou a atenção, né? Isso é muito incrível, assim, você poder perceber isso. E assim, a gente quando
a gente está lidando com essas pessoas com epidermólise bolhosa, e a gente tem aqui dois grupos. A gente tem as pessoas que têm a doença e que têm uma causa física para o estresse, para a ansiedade, para a dor, e a gente sabe que isso é físico, a gente sabe que dói muito, a gente não desmerece essa dor, a gente valida ela com muita verdade, mas ao mesmo ponto que a gente fala assim, olha, dói. A gente vai te ajudar com a medicação, mas olha, vamos tentar fazer uma outra coisa, uma outra prática que mude a sua atenção. Vamos tirar essa sua atenção plena da dor, essa sua atenção plena na expectativa, na ansiedade, e vamos passar ela para uma outra coisa. Vamos escolher então agora uma âncora. Eu vou passar a falar isso agora, tá, Nina? Eu vou roubar. Eu Exato. vou passar a falar assim: escolhe a sua âncora, né? E a gente fala normalmente de um bichinho, de um boneco, de um brinquedo. A gente fala assim, mas vou passar a falar a âncora que eu achei muito bonito. Então, escolhe a sua âncora, né? E foca nela. E vamos focar em outra coisa, num desenho, num filme, numa história, para que você possa, então, né, desfocar daquele sentimento da dor. É isso? Não, isso que você falou é perfeito. Por que, que a gente tem que ter muita clareza nisso? A gente sabe que as pessoas têm a dor física mesmo, e ela é totalmente validada, e jamais a gente quer que a meditação, eu falo trocar letras, né? A gente não quer que a meditação fale que vai substituir a medicação. Jamais. Ela é algo que vai ser algo para auxiliar, para ser algo a mais. A gente tem que fugir um pouco também daquela daquela sensação de que a meditação é algo que vai curar tudo e que você pode. Não, não é isso. Ela vai te auxiliar. E pode ser que mais para frente, realmente, você vai começar a reduzir, às vezes, algum medicamento, alguma coisa, mas ela é um tratamento auxiliar, é algo para somar. E, e tem muito isso do que você comentou. É realmente tirar o foco da atenção daquilo que a gente está o tempo inteiro. Você imagina, a pessoa, na maioria das vezes, ela passa o dia inteiro dela sentindo dor, os Menino, ela momentos que passa o ela... dia inteiro esperando sentir dor. Exato. E aí, esperando sentir dor, e aí é o momento da medicação, é o momento que ela vai fazer tudo voltado para o cuidado daquela dor. Ou seja, ela já tem enraizado dentro dela um foco de atenção única e exclusivamente naquilo. E o que que a gente quer fazer com a meditação? É como se fosse um momento do dia dela que ela começa a perceber que ela pode levar a atenção para algo. Olha só, eu consigo perceber a minha respiração, eu consigo sentir outras regiões do meu corpo e às vezes alguma região que eu não estou sentindo aquele desconforto, por que que eu não foco um pouco ali? E a meditação vai começar a trazer essa percepção que existem intervalos no seu dia que você pode se permitir apenas parar, fechar os olhos e olhar para dentro, realmente perceber aquilo que está acontecendo dentro de você e que esse momento com certeza vai te trazer benefícios tanto para lidar com a sua dor, para lidar com a ansiedade, para lidar com o estresse, e também vai ser muito benéfico no relacionamento com as outras pessoas que estão com você, porque não somente a pessoa que está passando por um quadro de dor vive, né, uma vida mais estressante, mais ansiosa. Muitas vezes os cuidadores também, é muito difícil para eles. Então começa a ter todo um ambiente que vai sendo criado que pode ser muito é, mais saudável com as práticas da meditação. Meditação é um treinamento? A gente pode entender, eu gosto de falar que a meditação é um treino que você vai fazer aquele momento de treinar, né? Treinar a sua atenção, treinar a sua observação, mas que você precisa levar. Como a gente treina, por exemplo, a pessoa vai na academia treinar o músculo. A prática da meditação vai ser um momento que você vai treinar, levar a sua atenção, levar a sua observação, mas que você quer colher os frutos daquilo não só naquele momento, depois também. Eu gosto de falar que meditação é uma técnica. Uma técnica
que vai te levar para um estado modificado de consciência, né? Um estado de maior relaxamento. Mas o que um instrutor de meditação melhor pode te fornecer é a técnica. Por quê? Porque se eu começar a falar do estado meditativo, cada um tem uma experiência. E se eu chegar para você e falar, nossa, quando eu medito, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não vou te ajudar a chegar nesse estado. Agora, se eu te fornecer uma boa técnica, olha, você vai fazer isso. Aí você vai ter a possibilidade de chegar no estado. Falar de estado não vai gerar estado, mas falar da técnica vai te conduzir para um estado meditativo. Mas a pessoa, a gente não pode desistir num primeiro, né? Porque é muito difícil para quem vive ligado em 220. E aí eu vou falar do segundo grupo. A gente tem o grupo das pessoas que têm a doença e tem o grupo das famílias que vivem com essa pessoa que tem a doença. Porque da mesma forma que essa pessoa está o dia todo esperando sentir dor, essas famílias também estão esperando esse momento da dor, do estresse, do sofrimento. Então, é o dia inteiro alguém alimentando esse ciclo. Então, é, é difícil, às vezes, você parar 5, 10, 15 minutos e conseguir que o seu cérebro entenda e você consiga focar a atenção plena na respiração, no som. E aí você acha que não é para mim. Eu não consegui. Eu vou desistir. Exatamente. O que que acontece? Primeiro, tem uma coisa que eu sempre falo. Se você continuar a fazer as mesmas coisas que você fez até hoje, você não vai ter resultados diferentes. Isso é um fato. Só que a meditação, as pessoas falam, eu sou muito agitado, eu não consigo meditar. E aí eu falo, é justamente por isso que você precisa. Precisa. Ah, eu não consigo ficar parado. Exatamente por isso que você precisa. Só que a gente não pode querer fazer com que a meditação seja algo imposto, do tipo, não, a partir de hoje você vai sentar 15 minutos. Começa aos poucos, entendeu? Começa sendo um pouco mais gentil com você mesmo. Começa com menos tempo, começa fazendo uma prática mais curta, e aí aos poucos você vai começar a perceber que aquela sensação vai começar a fazer parte do seu dia a dia e você mesmo vai querer aumentar esse tempo de meditação. O que acontece muito quando a gente começa a praticar a meditação no começo é difícil, mas é igual quando você, por exemplo, vai receber uma massagem. Conforme você começa a fazer aquilo, quando você chega naquele local da massagem, você já não tem aquela sensação do relaxamento. Você fala, nossa, parece que eu já estou até relaxado. Já melhorei só de chegar aqui. Conforme você começa a colocar a meditação como um hábito no seu dia a dia, você já vai chegar naquele momento da sua meditação e já vai ter aquele bem-estar. E isso vai fazer com que você continue. Mas, com certeza, no começo é necessário disciplina, é necessário dedicação, mas eu garanto que se você colocar essa disciplina, essa dedicação, você vai começar a perceber os frutos que você começa a colher e aí vai te incentivar a continuar. Mas a gente precisa realmente de colocar aquilo na rotina, como se fosse escovar os dentes. Eu adorei quando você falou que a gente precisa ser gentil com a gente É, mesmo. Porque a gente se cobra até nesse momento do relaxamento. Então, assim, precisa ser gentil com a gente mesmo, porque não é fácil. Tem duas pessoas que falaram aqui, três, na verdade. A Fê Música colocou. A Fê tá sempre aqui nos Debra Talks, ela não perdeu nenhum desde a primeira edição. Nino, comecei com 10 minutinhos nas primeiras vezes. Eu faço 5 e é o meu, assim, ainda estão no meu, meus 5. Mas é isso, a Fê tá melhor que eu, Fê. A Janine colocou, a Janine, a nossa diretora médica, colocou aqui, ó. Tem razão, Priscila. Os cuidadores, familiares e mesmo nós, profissionais da saúde. É uma carga de estresse constante. Precisamos ter esse treinamento, essa técnica para melhorar até o nosso desempenho. Certeza, porque a gente está atendendo uma pessoa, está pensando em 30 outras. A gente não consegue focar a atenção plena numa única coisa. A Luciana colocou aqui, ó. Luciana Giraldi. Nino, tenho bastante dificuldade de concentrar no período da manhã. Será que devo persistir ou mudar para a noite?
Rapidinho. Em grupo, Priscila colocou aqui que ela gosta de meditar em grupo. Em grupo eu gosto mais. É mais contagiante a dedicação. A Cristiane colocou: sou muito ansiosa, já tentei fazer meditação e não consegui. É para ela que precisa, né? É aquilo. Você é muito Exato. ansiosa e você não para, é para você mesmo que a meditação tem papel, né? Tem lugar. Exato. É uma É, medicação prescrita, né? Vamos prescrever uma receita. exatamente. E respondendo a essas questões, primeiro a questão de ser gentil. A gente não pode fazer com que a meditação seja mais um fardo na nossa vida. A gente tem tantos compromissos, tantas coisas. Você não pode colocar a meditação como uma obrigação que você fala, nossa, agora meditar. Se for assim, você deve encontrar alguma maneira de tornar aquilo prazeroso. E se está difícil para você, imagina, você trabalhou o dia inteiro, está super cansado, você não vai chegar em casa e, bom, Ah, eu vi conseguir também isso. meditar. Não, não O que medite que você... cansado, né? Exato. O que que você tem que fazer? Você tem que... Eu gosto de falar de um termo que é chamado de degrau. Às vezes, um degrau para sua meditação é algo que vai te ajudar. E o que que é um degrau? Algo que você sinta que te ajuda a relaxar. Então, se é tomar um banho quente, se é fazer uma leitura, se é às vezes fazer algum movimento com o corpo, para quem faz yoga, fazer algum alongamento, algo que já vai te colocar nessa sensação de maior tranquilidade. Não adianta você chegar, ter uma discussão com alguém próximo a você e falar, agora eu vou meditar. É impossível, a sua cabeça vai ficar lá. Então, faz uma respiração, faz alguma coisa que te tranquilize e aí depois vai fazer a sua prática de meditação. Sobre a questão do, eu percebo que de manhã é, É ruim eu para sou um mim. pouco mais, eu sou um pouco mais agitado. Já tem uma coisa maravilhosa aí, eu percebo. A partir do momento que você percebe a sua agitação, você já está mais atento com o que está passando internamente em você. E não existe um horário obrigatório para meditar. O mais interessante é que você descubra qual que é o seu melhor momento. Então, o seu melhor momento pode ser de manhã, para algumas pessoas é de manhã, para outras pessoas é mais no final do dia. Vai fazendo essas experiências, vai se permitindo encontrar esse momento para que você fale, ah, esse horário eu gosto. E estabelece uma rotina, porque tudo que a gente cria rotina é mais fácil manter. Imagina se a gente falasse assim, você não precisa escovar os dentes depois de comer. Você escova a hora que você quiser. Muito provavelmente a gente ia pular vários dias. Por que que a gente mantém uma rotina? Porque você sabe que naquele momento você precisa fazer aquilo. Então, encontre o seu momento que você fala, esse é o meu momento que eu consigo fazer a minha meditação. E vai lá fazer. Para quem é muito agitado, que está falando, eu não consigo ficar parado, experimenta, às vezes, uma técnica de meditação que não vai precisar, por exemplo, às vezes a gente quer ficar sentado e impor já uma postura sentado, acha que para meditar precisa sentar de pernas Ah, cruzadas, coluna bom. totalmente ereta, desconforto. O desconforto, a dor no corpo, é o maior combustível mental que tem. Então, se você precisa começar a meditação deitado, comece a meditar deitado. Tem várias técnicas de meditação, por exemplo, o escaneamento corporal, que elas são práticas de meditação que são maravilhosas para serem feitas deitado. E mesmo quem é agitado, se você se deitar e colocar uma intenção realmente de fazer uma prática de meditação, pegar uma condução legal, eu tenho certeza que você vai sair dali com uma sensação de bem-estar e que vai conseguir colocar isso no seu dia a dia. Então, tudo é procurar qual que é o caminho para seguir. E aí algum profissional pode te ajudar nisso de uma maneira que vai encontrar, né, qual que é a melhor técnica para você, qual que é o seu melhor horário, vai te ajudar nesse caminho para que você possa seguir com as suas próprias pernas na meditação. Nino, quando a gente fala assim, e de novo, quando a gente fala em EB, para mim é muito claro, quando eu divido que tem as pessoas e tem as famílias, cuidadores e pessoas em volta que estão vivendo esse contexto, né? Criança, a gente pode estabelecer essa âncora, né? Descobrir assim, crianças menores, eu digo, né? Aham. Bebês, né? 1 ano, 2 anos, até 5 anos, eu acho que é difícil você conseguir explicar com tanta clareza, né? Mas uma âncora pode
pode começar a ser esse debut, assim, esse início aí na prática, começar a explicar, né, esse objeto e conversar e explicar para essa criança isso aí? Por exemplo, tudo é uma questão de fazer uma adaptação. Vamos pensar numa criança que às vezes a gente não consegue explicar para ela, olha, você vai observar isso aqui quando se desviar. E aí, o que que você faz? Você coloca ela deitada e você quer fazer uma técnica de respiração com ela, para ela observar a respiração. Então você pensa em alguma coisa lúdica, por exemplo, colocar um bichinho de pelúcia no abdômen dela e fala assim, olha, eu quero que você respire percebendo que quando você Ai, que inspira, esse ótimo. bichinho sobe, e quando você expira, o bichinho desce. E aí tenta não deixar ele cair. Mantenha a atenção nisso. Vê quanto tempo você consegue. Percebe que você está levando ela para manter a atenção em algo, Muito mas de legal isso. uma maneira muito mais integrada ali no ambiente que ela pertence, né? No dia a dia dela. Não tem como a gente querer impor para uma criança ficar sentado 10 minutos observando a respiração. Então, vai fazendo alguma coisa mais lúdica mesmo com Não, ela. essa sua dica foi sensacional, assim. Eu também vou usar. Vou prescrever isso aí. Exato, Inclusive de exato. prescrição. Eu achei sensacional para a gente poder fazer com as crianças menores. E quando você vai aumentando, e eu vou falar um pouquinho das mães, porque, de novo, assim, elas esperam aquele momento, o momento do banho, da troca de curativa, um momento que é esperado, assim, com sofrimento, né? Isso vem junto. Como? Como é que a gente pode incorporar nesse dia, né, práticas para que elas tenham atenção plena em outra coisa, ou então saibam que aquele momento, que elas entendam que aquele momento vai passar, né? Que a dor não fica para sempre. Como? Exato. Ó, eu gosto sempre de falar assim, você falou no momento do banho, nós temos a percepção de algum momento do nosso dia que traz uma maior agitação, uma maior ansiedade. E aí o que que a gente tem que fazer? Eu gosto de sugerir justamente antes desse momento, ou então depois, colocar uma pequena prática, e pode ser uma prática de meditação de 3 minutinhos, de observar a respiração, algo muito simples, que você vai perceber que aquele momento que você para, respira, traz uma sensação de relaxamento, de maior presença, vai te ajudar a lidar melhor com aquela dificuldade, ou então, depois que essa dificuldade, esse momento mais estressante passou, vai te conduzir para aquele seu estado que eu disse que é natural, um estado de maior relaxamento e maior presença. Então, colocar não necessariamente uma meditação longa, mas pequenas práticas de meditação de 2 minutinhos, 3 minutinhos antes ou depois desse momento mais estressante, com certeza vai ajudar a enfrentar melhor esse desafio do dia. E aos poucos, você vai fazer a associação não daquele momento mais como sendo algo desafiador. Opa, é desafiador? É, mas eu tenho aquela minha prática de meditação antes e depois que me ajuda a deixar um pouco mais tranquilo esse momento. Pequenas Pequenos, doses. isso, pequenas Vamos pílulas de fracionar meditação nossas doses ao longo do dia, ao longo exato. do Isso dia. também é maravilhoso. Sim, excelente dica. Assim, são tantas coisas para falar e Aham. essa descoberta da atenção plena para mim, que, gente, parece uma bobagem. Parece uma bobagem. Mas eu ia lendo e eu ia ouvindo, eu falei assim, nossa, gente, hoje eu me pego diversos momentos esquecendo o que eu fiz há 10 minutos atrás e eu falo, nossa, estava no automático. Eu nem me lembro o que eu fiz, né? E a gente começa a perceber melhor aonde vai a nossa energia, onde a gente gasta a nossa energia, onde a gente gasta. Tudo isso que é tão vital pra gente. Exatamente. O desgaste, ele não vem apenas do físico. Às vezes a gente passa o dia inteiro em casa sem fazer absolutamente nada e chega no final do dia e você fala, nossa, eu estou cansado. Por quê? Porque não Despertar. precisa de algo físico, pode ter algo imaginário. E a gente se desvia a todo momento. Imagina às vezes que você vai assistir um filme. Você, por livre e espontânea vontade, quis assistir aquele filme. Ninguém te obrigou a estar ali. Você está assistindo porque você quer.
Só que em um determinado momento, a sua mente sai do filme. E aí você fala, nossa, o que que aconteceu? Percebe o Impressionante. quão desatento nós somos? A gente é capaz de fazer um percurso gigantesco de carro, de ônibus, de Automático. metrô, e depois, se alguém te perguntar, me fala um carro que estava na sua frente, você não sabe. Por quê? Porque a gente não é atento, nós somos treinados a sermos desatentos. E num Impressionante. determinado momento que a gente é desatento, a gente abre a possibilidade de ficar trazendo para nossa mente Estresse, várias coisas, ansiedade. estresse, ansiedade, preocupações e pensamentos que na maior parte das vezes querem te botar para baixo. Não, isso é incrível. O Celso Vegro perguntou um negócio super interessante. Nino, para além do bem-estar propiciado pela meditação, em que a prática pode beneficiar a saúde do próprio cérebro? O que acontece? Já tem diversas pesquisas científicas que demonstram até que a meditação ela é capaz de alterar estrutura cerebral, ou seja, ela produz neuroplasticidade, diversas áreas, você vai começar a desenvolver melhor a área da sua atenção, você vai começar a ficar uma pessoa mais atenta. Isso daí do que a gente está falando, tudo de desenvolver a atenção, já começa a trazer essa saúde mental, né? A lidar melhor também com as suas emoções, perceber melhor as emoções. Um determinado momento que você começa a estar mais atento a tudo que acontece internamente com você, você começa a perceber mais as coisas chegarem, as emoções, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. E, de fato, você tendo uma mente mais atenta, isso daí já é uma saúde para que você está desenvolvendo para a região cerebral, que é algo maravilhoso, né? Quando as pessoas vão envelhecendo, o que que a gente faz normalmente? Ah, não, continua lendo, vai fazer sua palavra cruzada para não começar a esquecer das coisas. Vai A meditar. meditação é um treino maravilhoso para isso, para a saúde mental, é algo que é incrível, desenvolver atenção, qualidade de atenção, então é muito bom para isso também. Fora as diversas estruturas, né, que são ativadas através da meditação, que, que tem um grande poder de incrementar, melhorar a sua saúde mental. O Celso colocou aqui, ó, ter mais desprendimento e compaixão. Exatamente. E é muito legal ele falar da compaixão, porque você lembra que eu falei que os gatilhos para o Gentil, e também estresse ser são. gentil com você, né? Compaixão com você mesmo, né? Exato. Se um dos gatilhos do estresse é a raiva, igual eu falei para vocês, o que é contrário da raiva? É o amor, é a compaixão, é a gentileza. Então, se eu coloco algo antagônico, eu começo a ativar mais o meu estado de relaxamento. Eu vou ter mais compaixão comigo mesmo, com o outro. Então, Gente, é olha só. maravilhoso. Já vai acabar, tem 2 minutinhos restantes, mas a gente vai voltar, porque a gente tem a gente vai continuar esse bate-papo numa segunda parte. O Nino vai ensinar pra gente algumas técnicas, né? Meditativas. E eu queria só encerrar esse 1 minuto aí para acabar essa parte. É, yoga para criança, né? Para quem tem EB, que a gente sabe que tem dificuldade de movimentação, que a atividade física ela é essencial para as crianças que têm epidermólise bolhosa, muito essencial. A yoga, ninguém pensa, né? Ela fica ali esquecida e você conseguiria trazer tanto, né, do movimento, do autocontrole, da atenção plena, numa única atividade física, né? Eu acho que seria legal, assim, que as famílias tivessem esse gatilho para abrir a cabeça para uma nova opção de atividade física. Exatamente, porque é muito difícil até a gente distinguir o que é yoga e meditação. Eu gosto de falar que yoga é meditação. Ó, Por quê? vai acabar, tá? 37 segundos, vai cortar. Tá, A gente então, volta para vocês voltarem para a segunda live e não perderem. A gente vai falar de yoga, meditação em crianças como atividade física em EB. E o Nino vai ajudar a gente numa prática meditativa aqui no Debra Talks. Não é isso? com certeza. Então, até daqui a Exatamente. pouco. Voltem. Até daqui a pouco.